Olá, abençoado Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, que o ano de 2021 seja um ano repleto de bênçãos. Eu vim trazer para vocês uma reflexão da palavra de Deus, que eu estava estudando aqui o livro de Números, capítulo 13 e 14, e Deus falou muito ao meu coração, e essa palavra ardeu no meu coração, e eu disse, eu vou trazer essa reflexão para vocês. Então, capítulo 13, ele fala assim: 2 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Nesse momento fala quando Moisés enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã, um de cada tribo, né? Nesse momento, 10 trouxeram relatórios negativos e 2 trouxeram relatórios positivos. 2 que trouxeram relatórios positivos são Josué e Caleb. Então, o povo ele resolveu ouvir quem? Os que trouxeram relatório negativo, os 10 que trouxeram relatório dizendo que a terra era boa, mas tinha muitos gigantes e assim eles não iam conseguir vencer, que eles iam morrer, que eles não iam conseguir conquistar. E o povo ouviu eles e falaram, e começaram a murmurar e falaram, Moisés, para que tu nos trouxe aqui? Nós queremos voltar para o Egito. Como eles sempre murmuravam, porque eles tinham um coração obstinado. E Deus não se agradou disso. Deus se entristeceu mais ainda, porque não é a primeira vez que eles murmuravam. Deus ficou muito irado, porque já era a 10ª vez que eles murmuravam, que eles questionavam a Deus. E chegaram a Moisés falando que preferiam voltar para o Egito. Então o Senhor falou para Moisés que ele ia ferir o povo de peste, que ele ia matar todos, resumindo. Então Moisés pegou e falou para o Senhor, intercedeu pelo povo, falou, Senhor, não faça isso, porque o povo inimigo vai pensar que tu não está conosco, que tu nos abandonou e que tu não cumpriu de nos levar à terra prometida. Então Deus olhou para a intercessão, para a oração de Moisés e resolveu perdoar, mas ele falou que ia ter as consequências, que o povo ia sofrer as consequências. Mas sim, quais seriam essas consequências? Simples, Deus falou. Os 40 dias que eles passaram espiando a terra prometida seriam os 40 anos que eles iam passar no deserto, até chegar à terra prometida. Isso é, eles poderiam ter chegado à terra prometida bem antes, mas eles iam passar 40 anos, quer dizer, porque 40 dias eles espiaram a terra prometida, e cada um dia ia significar um ano que o Senhor falou. Então eles iam passar 40 anos peregrinando no deserto, até chegar à terra prometida. Ainda tinha outra coisa, eles não iam entrar na terra prometida. Eles não iam entrar, só iam entrar Josué e Caleb. Por quê? Porque Josué e Caleb foram fiéis a Deus. Deus falou que em Caleb tinha um espírito diferente, porque ele era fiel, porque ele perseverou, ele não olhou para a dificuldade, ele foi destemido, ele falou, nós vamos vencer. Ele falou para o povo, nós vamos vencer, nós temos que lutar, porque o Senhor vai lutar por nós. E o povo, em vez de ouvir ele, o povo foi com raiva dele. O povo simplesmente questionou, o povo murmurou. Então isso desagradou a Deus. Então que nós possamos ser como Josué e Caleb, olhar para as dificuldades e crer no Deus do impossível. Porque a Bíblia fala em vários versículos que o que é impossível para nós é possível para Deus. E muitas vezes nós olhamos para o problema e começamos a questionar, e começamos a murmurar, e começamos a dizer, será que Deus vai fazer? Será que vai dar certo? E muitas vezes Deus agiu na nossa vida no passado, assim como ele fez vários milagres, como diz na Bíblia, no passado. E o povo do Egito viu, o povo lá no Egito viu os milagres que Deus fez. O povo de Deus viu os milagres que Deus fez, que estavam aqui murmurando. E mesmo assim, eles não deixavam de murmurar. Deus até falou, vocês viram tantos milagres que eu fiz e ainda continuam murmurando. Então isso entristeceu ao Senhor. E eu sei que o Senhor se entristece com a nossa murmuração, porque Deus já falou para mim também isso. Porque muitas vezes eu questionei, muitas vezes eu reclamei, eu sei que eu estava errada, mas eu procuro não reclamar mais, não questionar, não murmurar, mas dar glória a Deus no momento difícil. É assim que a gente deve ser. Porque, assim como Josué e Caleb, nós não devemos olhar para o problema, nós não devemos olhar para as dificuldades. Ele não olhou para os gigantes que tinham lá, ele olhou além, ele não olhou pelas aparências, assim como Davi venceu o gigante Golias.
Assim como Josué e Caleb olharam para a terra prometida e disseram, tem gigantes lá, mas o Senhor é por nós vamos vencer. Nós devemos ser assim. Nós não devemos olhar pela aparência, mas nós devemos olhar além da muralha que nos impede de vencer. Eu não sei qual a muralha que te impede de vencer, mas não murmure, olhe além. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele pode fazer o impossível na tua vida. Se Deus peleja por ti, quem é que vai impedir? Ninguém. Então, continuando, no capítulo 14 também tem uma coisa que me chamou muita atenção, na parte que ele fala que aos murmuradores não é permitido entrar na terra prometida. Então, os 10 relatórios negativos, o Senhor, eles morreram de praga perante o Senhor, tá falando aqui na Bíblia, porque o Senhor enviou uma praga para que esses 10 tivessem a morte. Então, isso mostra que o Senhor se enfureceu com eles, porque eles foram os principais responsáveis por isso também, porque eles inflamaram o povo. Fala aqui, ó, que eles fizeram murmurar toda a congregação contra eles, esses 10 espias, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Nós, como porta-voz de Deus, como às vezes líderes, ou como chamados por Deus para falar e anunciar do Evangelho, nós temos que levar palavras segundo o coração de Deus, não levar palavras que venham desanimar o povo, e não levar palavras que façam as pessoas deixarem de crer, porque nós vamos pagar um preço alto por isso, assim como eles pagaram. Eles falaram isso e eles morreram de praga, tá dizendo aqui, porque eles foram responsáveis por trazer o relatório negativo. E Deus não teve compaixão deles por isso. Os outros, Deus até teve compaixão. Disse assim, tá bom, mas vocês vão ficar 40 dias no deserto. Ainda não vão entrar na terra prometida. Ainda demos alguns anos para ele. 40 dias, não, 40 anos, quer dizer. E mesmo assim, eles ainda continuaram teimando. Então, quando você teima com Deus, você tem que encontrar coisas negativas. Você não tem que teimar com o Senhor. Você tem que crer e confiar no Senhor e deixar o Senhor agir. Moisés falou, né? Outra parte que eu achei interessante, que foi Moisés disse, para eles não irem. Ele disse assim, ó, por que quebrais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não seja ferido diante dos vossos inimigos, porque eles reconheceram que eles erraram depois. Reconheceram os pecadeiros, mas ele disse, mas nós vamos agora. Só que o Senhor falou que não estava com eles, não falou para eles irem agora. E eles desobedeceram, eles teimaram. Fala aqui, né, que eles, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do Senhor e Moisés não se apartaram no meio do arraial. Moisés não ia na arca do Senhor, porque Moisés avisou para eles não irem, porque o Senhor não seria com eles, porque eles tinham se desviado do Senhor. Mas mesmo assim eles foram e teimaram. Então fala no final que os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormá. Então eles feriram e derrotaram eles. Por quê? Porque eles teimaram. Moisés falou, mas ele não quis obedecer o líder que Deus tinha constituído, que era um homem segundo a palavra, segundo o coração de Deus. Então aquele homem que obedece a palavra, que é a líder de autoridade espiritual para você, você tem que obedecer e viver aquilo que o Senhor fala, porque ele fala direcionado pela palavra de Deus. Nós devemos ir contra a palavra de Deus, porque se a gente for contra, a gente sempre vai se dar mal, por exemplo, a gente sempre vai perecer. Então nós devemos olhar para o Senhor apenas e ser fiel, obedecer, porque se nós formos obedientes, o Senhor ele vai nos recompensas, as bênçãos correrão atrás de nós, não precisa a gente ficar correndo atrás de bênçãos. É essa palavra que eu queria deixar para vocês, principalmente vocês sabem que em Cristo são mais que vencedores, que você possa ter a atitude vencedora, assim como Caleb e Josué tiveram, porque Deus falou que eles eram diferentes, falou que para Caleb, né, que houve um espírito diferente, que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então, por que isso? Porque ele foi fiel e obediente, então Deus honrou ele. Então, que nós possamos perseverar, não olhar para os gigantes, não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas, mas olhar para o tamanho do nosso Deus, e falar e animar as pessoas e dizer, nós vamos vencer, porque o Senhor é que luta por nós. Então, que você não possa olhar pela aparência, mas você possa olhar além.
porque temos um Deus poderoso que peleja por nós. Aleluia, glória a Deus. É essa palavra. Eu não quero demorar muito, já está passando 10 minutos. É mais de 10 minutos. Então fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Beijinhos. Tchau, tchau.